Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, o programa de formação docente da UFC, nas ondas do rádio que você escuta a partir de agora na sua Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta com um programa produzido por Rafaela Leite. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa escola integrada de desenvolvimento e inovação acadêmica, em uma parceria com a 107,9. Mas antes de começar o nosso programa de hoje, vamos à nossa agenda. Hora de conferir a programação do Casa com a Rafaela. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, gente. A Casa de Interdisciplinaridade traz Dolores Aronovitch, blogueira e professora da Universidade Federal do Ceará, UFC, e o artista plástico e professor Marcos Campos, da UFC, para o evento Gênero e Educação no Ensino Superior, Diálogos Possíveis. A atividade acontecerá no dia 28 de março, às 14 horas, no auditório da Biblioteca Central do campus do PC. Mais informações você encontra no site do Casa, www.casa.ufc.br. Sala de jantar. O professor Ivanildo Júnior, do Departamento de Engenharia Química da UFC, vai ministrar no dia 9 de abril uma palestra sobre metodologias ativas. Ivanildo é doutor em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas e idealizador do projeto Ativa Aqui, que usa metodologias como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e também vídeos para melhorar o aprendizado dos alunos. A palestra é promovida pelo Laboratório de Práticas Docentes aqui da Casa e acontece no Laboratório de Informática do Centro de Tecnologia, na Engenharia Civil, bloco 708, às 8 da manhã. Se deitar e a chuva batucar no telhado, a casa é sua. E no dia 2 de abril é a vez do campus de Crateús receber essa mesma palestra, além de uma reunião com representantes Casa UFC. Então, os professores de Crateús estão mais que convidados. A reunião e a palestra começam às 2 da tarde, na sala 3 do Bloco Administrativo do campus de Crateús. Para mais informações, basta entrar em contato com a professora Carla Beatriz, através do número 859-8709-6188. Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. Bom, obrigado, Rafaela, pela nossa agenda aí. Muitas atividades em Crateús, no campus do interior e aqui também em Fortaleza. Imperdível esse encontro com a professora Lola Aronovitch, dia 28. Me confirma aqui o horário, Rafa. 28 às 14 horas. 14 horas no auditório Da Biblioteca Central do campus do PC. Tá feito o convite, todo mundo convidado. Bom, gente, entre as novidades do programa de formação docente da UFC para este primeiro semestre de 2019, um curso tem despertado muita curiosidade na comunidade acadêmica. Nós estamos falando da metadisciplina, ministrada pela professora Ana Lúcia dos Santos Vieira e Silva, a Lilu, como é conhecida, professora do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design. Metadisciplina é uma formação em que os alunos são corresponsáveis pela criação e o desenvolvimento de metodologias ativas em sala de aula. Ficou curioso sobre os fundamentos da metadisciplina? Eu estou muito curioso, não é? Mas que bom que hoje a gente tem aqui a idealizadora dessa proposta, dessa formação, a professora Lilu, está aqui com a gente, ela que é a idealizadora da metadisciplina. E a gente abre as portas do Casa Aberta para a professora Lilu e seus docentes, discentes aqui nessa relação, que estão aqui já, uma turma boa, muita gente legal aqui para a gente conhecer e conversar na tarde de hoje. Mas deixa eu apresentar para vocês a professora Lilu. A professora Lilu é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em Espaço Público e Regeneração Urbana pela Universidade de Barcelona. Atualmente, ela desenvolve a pesquisa Metodologias Didáticas Participativas. Boa tarde, professora Lilu. Seja muito bem-vinda, a casa é sua. Boa tarde, grata. Seja muito bem-vinda. E agora eu queria que a senhora apresentasse aqui quem são os nossos debatedores,
gente aqui, integrantes da sua pesquisa, seus alunos estão aqui representados. Apresente aqui os nossos Que legal, eu gostei convidados. muito quando você estava apresentando e falou, estão aqui os docentes, docentes, porque é bem isso mesmo, como a gente entende, que todo mundo tem para ensinar e para aprender. Então, aqui do meu lado direito está o Alex, que ele tem uma bolsa PIBIC de iniciação científica sobre metadisciplina e é pesquisador da organização dessas informações que estão sendo aqui sempre estudadas, e cada ano que passa que a gente aplica a metadisciplina é mais informação que a gente junta, né? O Alex está nessa pesquisa já há um tempo. A Lia, aqui também, ela tem um TCC sobre a metadisciplina, que ela está usando os quadrinhos, história em quadrinhos, para contar sobre a metadisciplina no trabalho final de graduação dela. Também é pesquisadora da metadisciplina há um tempo. O Adson está entrando agora com uma bolsa PID, que é metadisciplina como inovação na educação, e também está fazendo a disciplina que pela primeira vez a gente está ministrando uma disciplina que é a própria metadisciplina, o conteúdo e a forma. E a Aline também está como professora aí nessa disciplina com a gente. Ok, gente. Boa tarde para vocês, todos aí. Boa tarde. Vamos cumprimentar aqui o Alexander, né? E aqui ao nosso lado. Professora, vamos começar então a nossa conversa de hoje. Assim, onde é que surgiu a metadisciplina? O que é que fundamenta e qual é a proposta? Certo. Eu acho interessante ela estar no CASA hoje, porque ela surgiu no CASA. Quando eu entrei na UFC, no meu período probatório, eu fiz uma disciplina de didática com o professor, na época era um professor substituto, que estava aqui na FACED, oferecendo essa disciplina, o professor Eduardo Américo Pedrosa Loureiro Júnior, professor Eduardo. E ele trazendo as informações sobre didática, eu já era professora há 17 anos, mas eu nunca tinha tido nenhum tipo de informação específica sobre pedagogia, sobre didática. Eu era a somatória dos professores que eu tinha gostado durante os meus estudos, né? Somos todos um pouco assim, né, professor? Todos nós somos verdade. docentes do ensino superior, trazem na sua constituição um pouco de cada professor que a gente admirou e conheceu ao longo da vida, né? Sim, e foi uma surpresa descobrir que tem uma área imensa de conhecimentos na didática, né? Na pedagogia. Eu não tinha essa noção, eu não sabia desse mundo que é a didática, a arte de ensinar e aprender. Eu achava que eu sabia alguma coisa, mas era tudo intuitivo e prático. E nós, professores, que não temos essa formação, a gente não tem ideia de como esse universo é rico e quanto a gente pode aprimorar o nosso ensinar e aprender com essa informação da área da didática. Então, eu sempre dei aula nos cursos de arquitetura e de design. Então, para mim, foi uma descoberta. Saber que existe todo um universo de conhecimentos voltados para o ensino e aprendizagem. Então, a metadisciplina nasce nesse ano de 2014, quando eu faço essa disciplina de didática com o professor Eduardo. Eu proponho para os alunos de uma disciplina que chama Métodos de Representação, uma optativa no curso de design, que o que eu estou aprendendo em didática, eu tinha aula de didática quinta-feira à noite e tinha aula de métodos de representação na sexta-feira de manhã. E eu propus para os alunos que o que eu aprendia à noite eu ia experimentar com eles na sexta de manhã. E todo mundo topou de uma forma bem receptiva. Então, as coisas que eu ia aprendendo na didática, eu ia aplicando diretamente na disciplina de metodologias. Ok. Eu vi aqui um artigo interessante e que falava de 3 elementos constituidores aí da metadisciplina. Pode falar para a gente? Sim. Depois, ao longo dessas aplicações, né, dessas pesquisas que a gente foi experimentando e criando, ela surgiu como metadisciplina logo em 2014, porque na proposição é uma disciplina que ela não vem pronta. Ela tem uma ementa, ela tem objetivos, mas ela é constituída e proposta com os alunos. Desde o conteúdo, os quereres dos alunos, os interesses dos alunos, participantes, nem vou usar mais esse termo alunos, né, porque ele já não tem mais sentido. Dos participantes, eles constroem enquanto ela está sendo ministrada, é uma coisa em processo.
Então, os elementos fundamentais, eles são o querer juntos, que é a gente fazer um conjunto de quereres que englobam o conteúdo da disciplina, mas o que os alunos têm interesse dentro desse universo que a disciplina propõe. Então, esse é um primeiro módulo, vamos dizer assim, né, que é o querer juntos. É um dos fundamentos. O segundo é o fazer juntos, que é como a gente pega esses conteúdos e aplica, como a gente faz, como a gente, na prática, se relaciona com esse saber que, a princípio, é teórico. E o terceiro módulo é o pensar juntos. Uma vez que a gente fez um levantamento de conteúdos e que a gente praticou, realizou coisas por meio desses conteúdos, por diferentes metodologias, a gente vai fazer sínteses, análise, pensamentos também conjuntos e observar esses resultados de uma forma para trazer para a consciência isso que foi aprendido, experimentado e construído em conjunto. Então, os 3 fundamentos são querer juntos, fazer juntos e pensar juntos. É um desafio, hein, professora? Sempre. Um desafio muito interessante. Eu vou agora, então, aqui conversar aqui com o Alexander. Ele que é aluno de design, faz parte da pesquisa, né? Que é uma disciplina ofertada no curso de arquitetura, urbanismo e design, mas também é a sua pesquisa, é a pesquisa da professora Lilu. Alexander, assim, como foi que você encontrou a metadisciplina? Como é que foi aí nessa sua trajetória de aluno de design? Eu acho que eu e a Lia, a gente se deparou com a metadisciplina mais ou menos na mesma época. A Lilu era nossa professora de semiótica e a gente gostava bastante de semiótica. Eu e a Lia e o Rondi, que não está aqui, o Rondney, a gente ficou mais próximo da Lilu e a gente tentou fazer com que... A gente tentou convencer a Lilu a nos aceitar como monitores voluntários, monitores de qualquer maneira. E aí a Lilu, tudo bem, claro, vocês podem entrar aqui e ser monitor de semiótica. E aí, lentamente, essa monitoria de semiótica acabou se tornando nessa pesquisa da metadisciplina, que a gente percebeu que era uma coisa que a Lilu já estava pensando já há algum tempo. Eu acho que isso foi em 2015, que a gente, no fim de 2015, que a gente tentou fazer, que a gente nos tornamos oficialmente pesquisadores da metadisciplina. Ok. E como é que é pesquisar sendo aluno, pensar o exercício da docência? Pois é, no começo a gente tinha um ciclo, porque a gente parte de alguns dos princípios, um dos nossos princípios é a pesquisação. Então a gente pesquisa agindo, pondo em prática, e aí a gente coleta os dados que a gente pegou na prática e volta para a pesquisa, e aí ao mesmo tempo a gente também pesquisa dando aula e dá aula pesquisando. Então é um processo bem cíclico. E aí, nesse início, a gente planejava algumas coisas de como que as aulas iam ser, e aí, nesse meio tempo, a gente ia descobrindo o que era de fato a metadisciplina, o que é que compõe uma aula da metadisciplina. E aí, nesses começos, nesses inícios, a gente foi desenvolvendo e criando a partir daí. Ok. E você percebe essa mudança sua na relação com os professores, com estar tão próximo? Você se é um professor também? Com certeza. Às vezes eu tento falar sobre a metadisciplina para outros professores, inclusive tento dar... Olha, por que você não tenta mais considerar um pouco os conhecimentos dos alunos? Ou então, por que você não abre um pouco mais esse exercício para a gente poder construir juntos essa disciplina? E aí, enfim, é um processo de luta. E a aceitação dessas suas colocações tão provocativas e interessantes, tem sido bem recebidas essas suas colocações aos professores? Uma coisa que a gente estava discutindo, na verdade, é que isso faz... apesar de muitos professores ainda terem uma sala de aula monolítica, vou dizer assim, então... É uma boa conceituação, monolítica, né? É uma pedra. É uma pedra. O professor é aquele pilar no centro da sala de aula e os alunos têm que ficar lá todos voltados para ele. Apesar disso ainda ser bastante comum, eu percebo pelo menos vários professores que estão lentamente aceitando uma nova maneira de ensinar, só que essa nova maneira ainda não está exatamente estruturada, né? Então eu percebo uma maior abertura em relação a que tipo de exercícios os alunos querem fazer, que tipo de coisas os alunos querem aprender, e eu acho que mas pelo menos eu percebo isso como um bom sinal. Que bom, sem dúvida, é um excelente sinal que as coisas estão
estão mudando, está se pensando o ensino, né? Pensando no ensino, aprendizagem, dentro do ensino superior, que tem essa característica, né? Assim, os professores, eles, como diz a professora Verônica Castelo Branco, eles dormem com a sua formação e acordam professoras, né? Quem é engenheiro, dorme engenheiro e um dia acorda professor no ensino superior. E aí tem que pensar essa formação a partir da sua atividade cotidiana. Me parece que foi um pouco esse sentimento, né, professora, da senhora, que era arquiteta, pensando nas questões de arquitetura, e um dia se tornou professora e tem essas questões aí para resolver, essa dinâmica na sala de aula, né? Ok. Eu queria então falar agora com o Adson. Oi, Adson, boa tarde. Boa tarde. Bom, Adson é aluno de design também, não é assim? Então, conta, assim como o Alexander, como foi que você conheceu a metadisciplina? Eu tive 2 disciplinas com metadisciplina, que foi semiótica em 2017 e agora em 2019, em 2018, no segundo semestre, eu tive projeto de produto. E eu tive mais abertura em projeto de produto e foi quando fez sentido, porque foi no momento em que eu levei um desejo que eu tinha e eu fui abraçado e não só... E eu percebi que outros alunos, outros amigos, colegas da sala, também tinham o mesmo interesse, a gente trabalhou sobre o mesmo tema e a gente desenvolveu um produto no final do semestre que foi além da sala de aula, né? A gente criou um coletivo de estudantes que estudavam design e eu me interessei sobre o tema e me aproximei da Lilu por ver fazer sentido na metodologia de ensino dela. Aí foi mais essa admiração de ter feito sentido na minha cabeça, uma forma de didática, e eu estar próximo a ela para aplicar esses conceitos que eu aprendi. De ser atendido um desejo, de eu conseguir fazer o que eu queria e pensar sobre isso. E o que é que você se propôs a realizar com a metadisciplina? Foi entender o design em Fortaleza, que eu faço curso de design, mas não entendia a dinâmica do mercado, sociedade e ensino. Aí a gente foi entender um sistema, o que é que ligava, o que é que faltava em cada componente desse, e a gente criou alguns traços e criou um produto que fazia a própria narrativa do design em Fortaleza, de saber o que é design, o que é que as pessoas pensam sobre design, explicava o que era design e tinha um espaço em que as pessoas colocavam o seu interesse sobre design. Aí as pessoas, nesse espaço, elas interagiam e tinha uma reflexão sobre isso. Ok. E a Lia também é estudante de design? Sim. Como é que foi a tua experiência aí? Como é que você se aproximou da metadisciplina? Certo. Como o Alexander disse, a gente entrou na mesma época, porque a gente tinha interesse na disciplina dada pela Lilu, semiótica. O que a gente não sabia na época era que ela era uma metadisciplina. E entrando na pesquisa de semiótica, inevitavelmente entramos na pesquisa de metadisciplina. E, inevitavelmente, também nos tornamos quase professores, assim, com vontade de ensinar. Que pelo menos eu não tinha antes, mas acabou que aconteceu de forma natural. Mas, assim, embora a gente tenha começado a pesquisar no ano de 2015... Ainda nesse século. No ano de 2015, a minha experiência mais intensa com a metadisciplina foi quando a gente foi aluno e pesquisador ao mesmo tempo, que foi em projeto de produto 4. Quando eu digo aluno, não era somente monitor, era realmente uma disciplina que a gente estava matriculado. Então, os grupos nessa metadisciplina, eles foram montados de forma orgânica, como era de se esperar, só que essa organicidade acabou que fez com que meu grupo de projeto tivesse 11 pessoas. Então, era bem difícil digerir o grupo. Então, inevitavelmente, nós tivemos que colocar uma autonomia de forma mais intensa do que o normal. Porque já que era uma metadisciplina, já que a gente tinha essa iniciativa, a gente não tinha como depender do professor. O professor, ele é um participante no mesmo patamar que você nessa abordagem. Então, você não pode simplesmente chegar e dizer: professor, o que eu estou fazendo está certo, não sei se eu deveria entrar por esse caminho. Você deve buscar a resposta dentro de si e conversar tanto com o professor quanto com seus colegas de classe, para entender se aquele caminho é o ideal ou não.
dentro dos seus próprios parâmetros e também dentro do parâmetro daquele conteúdo que você quer aprender. Então, com essa experiência, eu entendi por completo o significado da metadisciplina. Ok, legal. E você tá fazendo um TCC, é isso? Sim. Pode falar um pouquinho sobre ele? Posso. Pode ser uma viagem para esse programa, mas o meu TCC é sobre quadrinhos e a minha intenção é fazer um quadrinho sobre a metadisciplina. Tanto para divulgar, quanto para contribuir com a pesquisa em si. Porque quanto mais eu estudo o quadrinho, eu também entendo a forma da metadisciplina. Por que eu digo isso? Porque na metadisciplina você tem um conjunto de fatores que vão se ajustando conforme o processo é conduzido. Então, é algo que é constantemente ressignificado. E os quadrinhos, eles são da mesma forma. Quando você tem uma página de quadrinho, é como se o tempo e o espaço se misturassem. Porque nos quadrinhos, o tempo é ditado pelo espaço. Então, embora você tenha a noção de passado, presente e futuro, eles conversam entre si. Porque os quadrinhos são todos na mesma página e uma coisa que aconteceu no passado pode ser interferida por algo que está no futuro. Então, eu tenho um quadrinho aqui que digamos que tenha 6 quadrinhos e eu tenho o 6º quadrinho que conversa com o primeiro, de uma forma metalinguística. O quadrinho brinca muito com isso. Então, por essa questão de o quadrinho ser uma linguagem que se altera constantemente, de acordo com a necessidade da narrativa, de acordo com os princípios dos personagens, digamos assim, daquilo que quer se passar, se transmitir, é assim que eu faço uma ponte com a metadisciplina. E é por isso que eu acho que é a linguagem ideal para se pesquisá-la. Legal, bacana. Depois a gente retoma aí, eu gostei dessa interessante. Não é nenhuma viagem, acho que o público entendeu muito bem, os nossos ouvintes, tá? Agora eu queria falar com a professora... Deixa eu ver aqui... Aline Portela. É a Aline, porque é uma lista grande aqui, professor. Professora Aline Portela é professora de língua portuguesa e tem um trabalho junto com o PRESSE. Isso. Programa de Aprendizagem Cooperativa, que trabalha com as escolas, desenvolvido pela IDEA, trabalha com as escolas, um programa aí criado pelo professor Manuel de Andrade. Espero trazê-lo aqui em breve aqui para o Casa Aberta para falar um pouco para a gente. Já trouxemos aqui, já esse semestre, o professor Hermani, do PASSE, que trabalha com aprendizagem cooperativa, mas enfim, vamos aqui nos concentrar na metadisciplina, as coisas estão todas relacionadas. Professor, assim, como foi seu contato com a metadisciplina? Como professora, o que lhe atrai e como é que a senhora está implementando aí a metadisciplina nas suas atividades docentes? Bem, o convite veio pela Adriana Madia, né, que ela também faz parte da IDEA, nossa coordenadora, uma das coordenadoras pedagógicas do PRESSE. E aí ela nos apresentou a proposta da disciplina, falou da metadisciplina. Olha que bacana essa disciplina, ela dialoga bastante com o trabalho que a gente realiza, a questão dos trabalhos em grupo, essa ideia de metodologias ativas no ensino. E ela fez a proposta, passou o programa da disciplina, a gente leu a disciplina, me interessou bastante. Primeiro pelo nome, né? Metadisciplina, então fiquei... Já traz de cara, né? Eu já fiquei instigada. Metadisciplina, esse é um nome instigante. E aí eu li a ementa, vi essa relação, né, entre design, semiótica e educação, e aí eu fiquei pensando, como é que essas 3 áreas dialogam, né, na construção do ensino e aprendizagem. E aí, a Adriana, vamos experimentar a disciplina? Vamos. E aí, a Tainá, né, nos inscreveu na disciplina. Estamos cursando a disciplina nesse semestre, né, 2019.1. E tem sido muito, muito bacana, assim, a troca, né? Nós somos uma turma de, acho que, mais ou menos uns 20, né? De 20 a 30 pessoas, com áreas bem diferentes, né? São saberes bem diferentes, mas um espaço de muita troca e muita construção, né? E aí você me perguntou de como é que eu estou utilizando isso, né? Isso.
Lá no Prece a gente tem os projetos, né, que compõem o Prece, e logo na primeira reunião com os meninos que são bolsistas, nós temos trabalhos com os bolsistas, né, utilizando a metodologia da aprendizagem cooperativa. No início do ano a gente tem a parte de planejamento, né, planejar como é que vão ser essas ações ao longo do ano. Então, eu já fui colocando a pitada, assim, até conversei com a Adriana e disse assim, eu já estou pegando a terminologia da metadisciplina, a gente fazendo o planejamento, né, e fazendo os planejamentos de como eles querem atuar nesse ano. Gente, quais são os quereres de vocês, né? Quais são os quereres que vocês pensam? Assim, quais são os aprendizados que vocês estão pensando para esse ano, né? Então, aos poucos, eu já estou assimilando e já estou aplicando com os bolsistas, né? Eles já estão partindo para o planejamento com as terminologias. Legal. Gente, o papo está muito bom, mas o Casa Aberta vai para o intervalo e volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. O Observatório de Cátedra da ADUFSE Sindicato monitora e recebe denúncias de ameaças, abusos e violência contra os professores das universidades federais no Ceará em exercício docente. Garantir o direito à autonomia e à liberdade de cátedra previstas na Constituição Federal é o nosso dever. Professores e professoras, vocês podem contatar a ADUFSE Sindicato pelo e-mail observatório@adufse.org.br e pelo telefone DDD 85 30 66 18 18. O sindicato garante o completo sigilo das informações e o anonimato do denunciante. Saúde e qualidade de vida na Universitária FM. Ouça Novas Dimensões, todo sábado a partir de 11 da manhã. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. O Museu de Arte da UFC abre amanhã, de 10 ao meio-dia, a exposição Novos Olhares de Mona Lisa. São releituras do famoso quadro do pintor italiano Leonardo da Vinci. No Museu de Arte da UFC estão 140 das 300 releituras da colecionadora Veridiana Brasileiro. A mostra, com entrada gratuita, fica em cartaz até 17 de abril no MAUC, na Avenida da Universidade 2854, Benfica. A casa é sua. Casa Aberta está de volta, hoje conversando sobre metadisciplina, com a presença da professora Ana Lúcia dos Santos Vieira e Silva, a professora Lilu. Olha que bacana, nome bem, não é assim, é lúdico. Lilu, a professora Lilu, dá conta dessa intimidade, do aconchego que ela tem aqui com os alunos, né, a proximidade com os discentes e docentes aqui que estão nessa formação. Temos também aqui Lia Brasil Calvé, que é estudante de design, Alexander Catunda Carneiro, que é aluno de design também, a professora Aline Portela, tá, que também é membro, participante lá do Prece, e também o Adson, que também é aluno de design. Uma turma muito boa e que você pode conversar com eles, fazer perguntas. Para participar é só ligar 3366-7474. Vou repetir, 3366-7474. A Rafaela já está ali aguardando a sua ligação. Liga e faz suas perguntas, suas questões aqui para os nossos debatedores, para entender hoje, para entender sobre o que é metadisciplina. Professora Lilu, o que é numa fala aqui de um estudante, do Adson, ele falou, eu fiz 2 disciplinas com metadisciplina, não é? E me chamou a atenção isso. Esse com me deu uma ideia de método. 2 disciplinas que usam a metadisciplina como método. Me pareceu assim. Né? A professora pode explicar isso? Sim. É um método? Não, a metadisciplina tem vários métodos. A gente usa muitos métodos para realizar a metadisciplina. Ela eu entendo como uma estrutura pedagógica. Qualquer disciplina pode vir a ser metadisciplina, desde que abrace esses princípios do
construir, né, o querer juntos, fazer juntos e pensar juntos. Tem dentro desses princípios aí diretrizes que auxiliam o professor para conduzir a metadisciplina. Então, ela não é um método, uma maneira de fazer, ela é uma estrutura que ela tem o fundamento no design, na semiótica e na didática. São 3 áreas do conhecimento que se juntam para construir essa estrutura pedagógica. Então, se a gente tem hoje lá na disciplina que a gente está fazendo aqui, a metadisciplina é o conteúdo e é a forma também. Quando eu falo forma, ela é uma metadisciplina sobre metadisciplina. A gente está ensinando metadisciplina dentro de uma estrutura pedagógica de metadisciplina. Como aplicar, né? Como se aplica. Na pesquisa atualmente, a gente está com o objetivo de definir justamente essas diretrizes que a professora falou. Então, a gente está se perguntando agora quais são esses blocos básicos que compõem a metadisciplina. Como que a gente pode dizer disciplina X está aplicando a metadisciplina e disciplina Y não está aplicando a metadisciplina? Então, o que a gente está tentando desenvolver agora é quais são esses pilares fundamentais, qual é o básico da metadisciplina. Os componentes que possibilitam que qualquer disciplina venha a ser uma metadisciplina. Então, hoje lá, com a gente tem professoras da microbiologia, a Gleire, da medicina, de áreas que não são do design. Então, o design ele entra como estrutura porque a metadisciplina foi criada no curso de design. E a gente tem no design o metadesign e o metaprojeto, que são processos que se pensam. É o design se pensando e é o projeto se pensando antes de virar projeto. Então, a metadisciplina é a disciplina se pensando antes dela virar disciplina. E esse se pensar não é um papel do professor, é um papel de todos os participantes. Vamos pensar o que vamos aprender. É uma construção conjunta do conhecimento. Tem uma proposição da ementa? Tem. Tem um conteúdo para ser pensado? Tem, mas a disciplina não é só conteúdo. E o que está no Google, que a gente consegue acessar pela internet, não tem sentido a gente ficar transmitindo como se fosse um papagaio de informação ali, sem aproveitar o momento da troca, da partilha. Então, a gente valoriza muito o que a gente tem do design. Design centrado no ser humano. É uma área do design que acolhe as demandas dos participantes. O metadesign é uma estrutura aberta que que trabalha com informações complexas, que pode se adaptar a diferentes tipos de contextos, a diferentes tipos de pessoas. É o metadesign, ela é aberta. Então, mesmo quando o Alex fala que tem pilares, eles não são rígidos. Eu gosto da expressão da arquiteta Lina Bobardi, que ela é rigidamente flexível. Ela tem uma estrutura, ela não é aleatória, mas essa mesma estrutura precisa ser móvel. Ela tem que ser adaptável, ela tem que poder contemplar as diferenças, os quereres, as naturezas dos participantes. Então, ela tem uma estrutura, ela não é aleatória. A gente está aí nesse trabalho de entender as diretrizes, os fundamentos, os princípios, o que é semiótica na metadisciplina, o que é o design na metadisciplina, o que é a didática na metadisciplina, criar essa estrutura pedagógica. Estamos até fazendo um livro nesse momento na pesquisa para que ela possa ser aplicada em qualquer disciplina. Inclusive, o professor da área de pedagogia que está na pesquisa, que é o Eduardo, que me deu essa disciplina de didática, ele diz que ela deveria ser curricular, que é o que ele estava comentando sobre a Escola da Ponte, né? Sim, quando a gente fala da metadisciplina, algumas pessoas torcem o nariz porque pensam que é aplicável somente em cursos criativos, né? Pelo fato de ela ter umas raízes no design. Mas aí pensam também que não existe uma estrutura, mas na verdade essa estrutura é simplesmente flexível, como a Ana colocou. E eu acho que um bom exemplo disso, desse tipo de abordagem, é o da Escola da Ponte e aqui no Brasil do Projeto Âncora, que é uma instituição de ensino que abraça um currículo móvel, digamos assim. Existe um currículo baseado nas diretrizes de educação a nível nacional, que deve ser seguido, porque é um consenso entre os brasileiros. Porém, esse currículo ele é seguido de maneira completamente fluida. Então, não existem séries, não existem classes por si só, existem instrutores, mediadores,
e os estudantes. Então, eles aprendem esses conteúdos de maneira orgânica, no próprio ritmo deles. Se eles quiserem aprender conteúdos mais avançados, em momentos assim, mais jovens, eles podem. E, da mesma maneira, não se julga aquelas pessoas que requerem mais tempo para aprender certa coisa. Então, a gente é uma grande referência para nós. E eu acho que muita gente também se pergunta se a metadisciplina já não é uma coisa super aplicada, mas, na verdade, não, porque, embora a gente tenha esse estado da arte, a gente também tem maneiras somente nossas de conduzir o processo. As suas especificidades. Sim, nossos fundamentos, que são o design, a semiótica, além da didática, que é o nosso próprio aqui e agora. Eu acho muito legal quando a gente fala de projetos parecidos, porque uma coisa que a gente tem trazido bastante é que os tempos estão mudando e as pessoas estão mudando. Então a gente não pode continuar ensinando como a gente ensina há, 200 anos, porque o mundo agora é completamente diferente, como a Lilu colocou. Se você pode achar a resposta de uma coisa no Google, esse conhecimento formal, digamos assim, formalizado na sala de aula de matérias fixas, talvez comece a perder um pouco do sentido. Ok. Adson, quer complementar? Fica à vontade. Não, eu, assim, falando como aluno, no ensino médio, a gente vem com aquela visão de professor, como foi falado, né? O professor é o detentor de todo conhecimento. E foi difícil, assim, quando na semiótica, que foi a primeira disciplina que eu tive, foi difícil eu, como aluno, ter que me questionar, ter que pensar sobre várias coisas. E eu não fui uma pessoa aberta na primeira disciplina. Na segunda foi quando eu realmente me permiti, porque eu acho que tem que ter uma abertura do aluno para entender a metadisciplina, me permitir e aproveitei, sim, de uma forma que estou aqui participando juntos da pesquisa. Eu acho que o interessante da metadisciplina, que eu sinto, é porque os meninos falaram dessas novas formas, né? Na verdade, existe uma urgência de mudar tudo que já acontece. E a metadisciplina, uma coisa que eu acho muito bacana, né? Que é esse olhar do sentir e do querer que propiciam a autonomia, né? Que, na verdade, o que a gente precisa desenvolver agora é essa questão da autonomia e do protagonismo, né? Os meninos até falaram, né? Nós viramos pesquisadores e nos tornamos, né? Então, esse foi um processo que eles perceberam, né? Um processo emancipador. E isso eu vejo na disciplina, que ela tem uma potencialidade muito forte. Até porque ela trabalha algo muito singular. Que as singularidades são abraçadas a partir do momento em que eu percebo o seu querer. E uma outra coisa muito bacana que acontece na disciplina é que o seu querer dialoga com o meu. E aí, juntos, nós vamos pensar, vamos trocar aqui o que a gente pode construir disso, né? É o meu querer junto com o seu e a gente constrói algo novo, né? É a construção do próprio conhecimento. Esse conhecimento, embora seja uma autonomia, todos os participantes vão ser responsáveis pela construção do próprio conhecimento. E essa pergunta, o que eu quero, o Google não responde. Não tem resposta para isso. Cada um vai poder responder. Só que aí, a hora que a gente compartilha isso, é uma construção de conhecimento que tem a responsabilidade de cada um. Você é responsável pela construção do seu próprio conhecimento. E aí que eu acho que é uma coisa que a Aline chamou a atenção e que eu gosto muito desse ponto de vista que ela traz, é como isso é uma construção, passa a ser uma construção coletiva, compartilhada. Então, o querer do Alex me diz respeito. O conhecimento que ele está construindo para ele, eu vou aprender também com ele. Então, o interesse dele sobre aquele conhecimento vai despertar em mim um interesse que eu nem sabia que podia ter. E uma coisa que eu acho muito interessante na metadisciplina, com esses professores que estão acolhendo, a gente dá muitas aulas aqui no design com 2 professores na mesma disciplina. Quando eu estou nessa dupla, eu proponho para o professor que está comigo de ser uma metadisciplina. E eu acho muito interessante, alguns professores acolheram, sou grata a eles por isso, e aprendemos juntos nesse processo. E a coisa mais interessante é a surpresa, no começo, quando a gente começa a construir o conteúdo partilhado, o quanto os integrantes da metadisciplina trazem de informação que a gente mesmo não sabia. Se nós, como professores, fôssemos programar a nossa aulinha padrão, a gente traria o conteúdo que a gente está acostumado e faz há 1000 anos.
Quando o estudante traz o conteúdo que diz respeito a ele, amplia a nossa cabeça e a gente vira imediatamente aluno. A gente passa instantaneamente a ser estudante. Porque ele está ensinando para a gente coisas que a gente não tinha noção. Primeira aula de desenho de observação. Esse ano é a primeira vez que a disciplina desenho de observação está sendo uma metadisciplina. O que a gente fazia antes? Trazia técnicas de desenho e o aluno tinha que engolir luz e sombra, desenho cego, desenho do vazio, etc, etc, perspectiva e tal. Aí a gente fez assim, vamos pesquisar técnicas, cada um traz as técnicas que mais interessou. Vamos pesquisar no Google. Tem o YouTube, procurem aí formas de técnicas de desenho e tragam na próxima aula. Veio coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eu aprendi técnica de desenho, dou aula de desenho há 20 anos. Então, é muito legal porque até a gente que está numa posição de ficar fazendo a mesma coisa, a metadisciplina cria uma dinâmica na sala de aula, ela tem um movimento de trocas de informação que é rico para todo mundo. E a gente sai desse salto alto que o professor costuma ter de eu tenho informação. É claro que a gente dirige alguma coisa, mas o aluno também dirige, o estudante também dirige, ele também traz, ele também... A capacidade que hoje em dia as pessoas têm de pesquisar, nós que somos do século passado, não temos. Então, as fontes de acesso de informação, muitas vezes, vêm por uns caminhos que a gente que aprendeu, tinha um telefone fixo em casa, não existia smartphone, a gente tem e usa, mas o que eu estou querendo dizer é que essa abertura é rica para todo mundo. A gente sair do lugar de só ensino e o aluno sair da passividade de só recebo é bom para todo mundo. E é isso que eu sinto que é uma chave de ouro da metadisciplina. Todo mundo é corresponsável pela construção do próprio conhecimento e pela partilha. Vamos construir juntos os conhecimentos que nos interessam. E o fato de ser um interesse gera em quem está pesquisando, em quem está construindo esse conhecimento, um atrativo. Ele não vai estar, ai, que saco, vou ter que ir na aula de não sei o quê. Ai, que legal, isso na aula de não sei o quê me interessa. Eu quero buscar isso. Tem as minhas escolhas, claro. Tem os meus desejos, né? Meus quereres, não é? É muito interessante. E aí que entra a própria produção do conhecimento, porque a partir do momento que você dá abertura para essas coisas, a própria área se expande. Então, você contribui a longa data, não somente para o bem-estar das pessoas envolvidas, mas também daquele campo de conhecimento que vai se renovando a cada aplicação da metadisciplina. É muito uma questão de sair da zona de conforto também, né? Um professor que dá aula há 20 anos, ele já tem os seus métodos, as suas maneiras de ensinar muito definidas. A partir do momento em que se propõe a metadisciplina, tanto o professor é obrigado a se deparar com coisas novas, situações novas, e os alunos são obrigados a sair dessa zona de conforto, de passividade, e de começar a pensar sobre eles mesmos. Eu acho que foi a Lia que falou aqui, e professor-aluno no mesmo patamar. Sim. Foi isso? Sim. Não é? Dessa igualdade, dessa proximidade, nessa relação, uma relação mais horizontal, mais aberta, em que o professor também reconhece os saberes já existentes no aluno, não é? E o aluno também tem uma abertura para desenvolver aí o seu conhecimento. A partir do desejo, acho que é um ponto de partida muito interessante, esse querer estar afim, né? Muito importante. Mas eu queria saber um pouco mais assim, sobre o processo. Como é que funciona? Por exemplo, nessa formação que foi oferecida aí da metadisciplina para os professores do CASA, do programa CASA, professores docentes que estão em estágio probatório, estão fazendo essa metadisciplina aí, quem aproveitou a oportunidade, não é? Quem não vai ficar com vontade, quem sabe numa outra oferta aí vai fazer. E eu queria saber como é que ela funciona, como são as etapas, vamos dizer assim, como é que funciona esse processo com essa turma especificamente, que eu imagino que esteja ouvindo na sala aqui, aguardando o retorno da professora e dos colegas aqui. Não é? Como é que funciona, professora, essa disciplina? A gente tem uma ficha que tem as diretrizes da metadisciplina. Essa ficha no Querer Juntos nós temos as possibilidades, os objetivos e a composição. Então, esse primeiro módulo, que é o do Querer Juntos, a gente vai criar os quereres e os conteúdos que vão ser da disciplina. É nessa etapa que nós estamos agora. O objetivo é criar as metas de aprendizagem, que a gente faz isso coletivamente também. E a composição são as estruturas
como que a gente vai estruturar a disciplina. Essa primeira etapa é de construção dos conteúdos, dos objetivos e das estruturas. Que estruturas são essas? Estruturas de partilha de informações, porque todas essas buscas e pesquisas individuais têm que ser partilhadas. Os critérios para essa partilha são a gente ter alguma documentação e registro do desenvolvimento de cada um, que normalmente a gente usa diários, drive, uma plataforma de partilha, já foi blog algumas vezes, mas a gente está dando muito valor para cada um ter um doc no Google Drive e falar de uma forma livre e subjetiva sobre o próprio processo. A gente precisa que todo mundo tenha acesso e que isso possa gerar interações. Então, o DOC vem funcionando com esses, vou pôr entre aspas, diários, porque não é diário todo dia, mas com esses registros, porque, por exemplo, a Aline coloca o pensamento dela. Peguei esse texto e eu achei isso, entendi isso tive dificuldade disso, achei super interessante e tal. Aí o Alex está lendo o diário dela, ele pode fazer um comentário no Docs. Aline, eu vi um texto sobre isso que você está falando, que é muito interessante, põe o link. É um documento único partilhado por todo o grupo. Não, cada um de nós tem um documento e todos nós podemos conversar com todos os documentos. Okay. Essa a gente chama de plataforma compartilhada de informações. Temos que decidir na estrutura que plataforma é essa e vamos usar ela durante todo o curso. Outra decisão desse primeiro módulo, que é do querer juntos, nesses 3 aspectos, possibilidades, objetivo e composição, são a composição como a gente vai fazer. A gente apresenta a metadisciplina, decide, faz um cronograma, faz um planejamento. Esse planejamento a gente constrói também juntos, é a composição da disciplina. Nesse planejamento a gente põe as datas, vão ter entregas intermediárias, vamos estudar até aqui mais conteúdo, aqui a gente faz uma parte mais prática, aqui a gente vai fazer as análises, define num calendário como que vai ser e monta uma estrutura de como vai ser a disciplina. Essa é a primeira etapa. Já temos isso na disciplina que nós estamos fazendo lá com o pessoal do CASA. Alguns professores estão dando depoimentos que já estão aplicando a metadisciplina. Isso está sendo muito legal para a gente que está abrindo a pesquisa para outras áreas pela primeira vez. O segundo módulo é o fazer juntos. No fazer juntos a gente vai discutir métodos, vai trabalhar com cooperações, aí vai ser muito legal a participação da Adriana e da Aline com a gente lá da aprendizagem cooperativa. Eu mesma, no caso, eu fiz o curso de aprendizagem cooperativa e incorporei muitas coisas na metadisciplina, que é essa troca de informações entre as pessoas. Método, cooperação e realizações, que é passar a teoria para a prática. Então, provavelmente, os professores vão dar aula nesse módulo da metadisciplina. Eles vão coordenar, pegar a rédea de como as aulas vão ser. E o terceiro módulo, que é pensar juntos, é o momento das sínteses, das reflexões, das avaliações, que também são construídas conjuntamente os critérios e as porcentagens das avaliações. O que nós vamos avaliar? Como nós vamos avaliar? O que precisa estar nessa etapa dessa avaliação intermediária? A gente tem que saber isso. Quanto vale cada coisa? Construímos juntos. É bom porque já vem para a consciência o que tem valor. E depois da avaliação, a consciência, que é a gente fazer uma reflexão sobre o que eu aprendi, a minha participação, a minha colaboração. Já seria um nível de consciência da apreensão, uma consciência crítica do processo e da apreensão. Então, esses 3 módulos, cada um dos 3 tem outros 3, porque o fundamento semiótico, ele é sempre triádico. A semiótica, que é um dos fundamentos da metadisciplina, ela tem sempre uma visão triádica das possibilidades, do aqui e agora, como a Lia falou, né, da realidade e da razão, da reflexão. Inclusive, a palavra metadisciplina, o meta, é o pensar sobre, né? O refletir. A gente já escreveu sobre isso no sentido que esse refletir tem um duplo sentido. Tem um refletir que é o pensar sobre a disciplina que se pensa, ela reflete sobre si mesma, e tem o refletir do espelho, que é cada um olhar para si, cada um olhar para o outro, é um reflexo de como isso se reverbera. Um espelhamento, né? Que está para fora, para dentro e para fora. Um movimento. E a construção também, né? Metadisciplina, a gente constrói a disciplina enquanto ela vai acontecendo.
Então, essa estrutura básica ela é aberta para a gente construir e personalizar de acordo com as vontades. Mais uma vez, os quereres dos professores, dos alunos, dos participantes, enfim. E esse olhar para dentro também é importante para destacar a relevância do processo na metadisciplina. Porque muitas vezes, quando a gente está num processo de ensino-aprendizagem, a gente se preocupa muito com o resultado. O que é que eu vou entregar no final, qual vai ser minha nota no final. Mas essa abordagem, nossa, ela permite que você esteja sempre avaliando o seu próprio processo, não no sentido numérico, mas no sentido de realização pessoal. O quanto isso contribui para a minha trajetória, para a minha evolução. Isso é muito bacana, porque até essa questão também da autoestima, né? Você, enquanto aprendiz, e todos nós somos aprendizes, né? Você começa a se perceber como um aprendiz e que você tem uma eficiência de aprendizagem, porque você vai olhar para a sua própria trajetória, igual a Lia falou. Então, você vai ver, eu sempre fui eficaz na minha aprendizagem, porque eu tenho uma forma, né? Esse é o meu jeito. Então, eu percebo que eu já entro na disciplina sabendo, eu sou capaz, eu aprendo. Então, é uma mudança também na perspectiva em relação à autoestima do estudante em relação à aprendizagem. Ele não parte daquele pressuposto de que, como a Lia falou, eu vou chegar num resultado e se eu não chegar é porque eu não consegui deter todos esses métodos. Não, na verdade, eu tenho o meu trajeto. E essa aprendizagem é minha. E eu vou construir isso partilhando com o outro. É muito bacana. É muito legal ver isso na disciplina de desenho, porque tem aluno que fala assim, eu não sei desenhar. Porque ele está olhando para fora, né? Isso foram eles que trouxeram, isso que eu achei mais incrível. Eles colocaram, quando no primeiro dia eu perguntei o que é desenho, né? Todo mundo respondeu. Aí um grupo respondeu assim, o desenho, ele é a expressão do meu próprio sentimento. E eu não posso ter como parâmetro o desenho bonito do outro. Eu tenho que ter como parâmetro a melhoria do meu desenho em relação ao como eu comecei agora e como eu vou acabar a disciplina. Então, a evolução em relação ao meu próprio desenvolvimento, né? Isso é bacana, porque muda o referencial. Ele não está se tendo como parâmetro uma nota de 0 a 10, é ele mesmo melhorando. E a avaliação, professor, como é que funciona? Porque a gente, sabe, ela é contínua, como foi dito aqui, mas precisa organizar também do ponto de vista do processo aqui da universidade. É um dos parâmetros da metadisciplina. A gente precisa de a gente usa pelo menos 3 avaliações intermediárias, uma para cada módulo. Uma do querer juntos, que é uma avaliação mais de conteúdo, uma do fazer juntos, que é uma avaliação mais de práticas, e uma do pensar juntos, que é uma avaliação analítica. Então, isso acontece. A gente decide juntos os parâmetros, mas pelo menos essas 3 avaliações têm que acontecer. Além da contínua que a gente pega por essa plataforma de compartilhamento, né? Então, o papo está muito legal, está muito interessante, mas a gente está chegando na reta final, então vamos dar aqui um minutinho para cada um. Pode deixar aí a sua reflexão, a sua mensagem. Quem quiser mandar um abraço, um alô para quem está assistindo. Fiquem à vontade aí, um tempinho para vocês aí, um tempo de cada um, para ser protagonista também aqui do programa e não apenas na metadisciplina. Eu só acho que eu espero que a metadisciplina consiga crescer, principalmente também a partir do programa, que é uma ótima oportunidade para a gente mostrar para mais pessoas o que é que a gente está fazendo, né? E eu acho que tem um grande potencial para outros professores abraçarem essa ideia e compartilharem conhecimento junto com a gente. Ok, obrigado, Alexandra, pela sua participação. Lia? Bom, eu acho que eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar difundindo a pesquisa, já que a gente tende a manter ela muito interna, mesmo no nosso departamento. A gente tem essa dificuldade para divulgar, mas a gente está nessa fase mesmo de difusão, e isso é essencial. Eu tenho uma sugestão para as pessoas, que abram a mente, não se atenham a processos pré-definidos, sejam fiéis às suas próprias verdades, e acho que é isso. Legal. Ades. Eu também só queria agradecer por estar participando, pelo fato de estar aqui participando dessa pesquisa, e também fazer com que pedir para as pessoas para serem abertas e acolherem a visão do outro, o mundo do outro, e que eu acho que o mundo melhora a partir disso. Legal. Nossa professora. Bem, o que eu tenho é agradecer
a professora e toda a turma por nos receber de uma forma... A turma, de uma forma geral, nosso coletivo, né? De todo mundo estar muito aberto, assim, ao outro, e é um espaço... Até falo no final, em alguns momentos, na hora que a gente faz a ficha, né? Que a gente vai checar a ficha, que a professora falou, a gente fala, né? Que até o momento terapêutico, assim, de autoconhecimento. Então, eu agradeço bastante o espaço de autoconhecimento e de troca, né? E que mais pessoas possam se conhecer e experimentar a metadisciplina. Com certeza, tem muita gente curiosa só esperando o semestre que vem para fazer parte aqui de uma possível segunda turma aí da metadisciplina. Professora Lilu. O que eu tenho a dizer é que meu coração dilata. ele cresce, assim, porque é uma coisa que eu aprendo muito e ouvir as pessoas aqui dizendo a nossa pesquisa é muito bom para mim ter... a própria metadisciplina ser coerente com ela mesma e ser uma construção compartilhada que a gente vai aprendendo e construindo e fazendo e aplicando juntos. Ok. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Achei muito legal. Fiquei gostando, assim, já tinha uma curiosidade, agora estou muito interessado na metadisciplina. Bem? Quero agradecer aqui a Lia, o Alexandre, a Aline, o Adson e a professora Lilu, e principalmente a você, ouvinte da Rádio Universitária, pela companhia nessa tarde. O Casa Aberta vai ficando por aqui, com o maestro Antônio Carlos Lima de volta aos teclados, Rafaela Leite na produção e na apresentação Ismael Furtado. Fique agora com um maravilhoso fim de tarde, até a próxima sexta, falando sobre o curso de gastronomia da UFC, nota 5, parabéns para todo mundo lá, um abraço e um alô para todo mundo que está fazendo o curso de metadisciplina. Até a próxima sexta. Tchau! Na Casa Aberta, em permanente construção. Na Casa Aberta, em permanente construção. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.